como inverter ou mudar os valores e costumes de uma sociedade ou população. Por que as pessoas se tornaram anticristãs em nossa sociedade? Como ser cristão em uma sociedade totalmente depravada? Se você ficou interessado nesse assunto, se liga nesse vídeo que a gente vai tratar desse assunto agora. Você pode me perguntar, Carlos, por que você acha que nossa sociedade hoje, em que vivemos, é uma sociedade totalmente depravada? Quais argumentos você usa para justificar a depravação em que vivemos hoje? Vamos lá. Hoje parei para avaliar o top 10 do Spotify e vi que todas as músicas, sem exceção, todas tratavam de sexo, traição e malandragem. Não tinha outra coisa em que a música falava. Só falavam disso. E eram as 10 músicas mais ouvidas no Brasil. Uma sociedade em que uma criança de 5, 6, 7 anos ela já tem maturidade suficiente para escolher a sua sexualidade, enquanto um menino de 15 anos, um pré-adolescente, pega uma arma, atira na cabeça de um cidadão e essa mesma sociedade diz que esse adolescente não sabe o que estava fazendo. Diz que ele não tem o menor discernimento da ação que cometeu. Enquanto o menino de 7 anos, ele tem maturidade suficiente para optar por escolher um sexo diferente daquele que ele nasceu. Certo dia, eu vi uma mulher contando uma história em que seu marido, bandido, estava sendo perseguido por 3 viaturas da polícia e os policiais não conseguiram prender o seu marido. Ele conseguiu fugir dessa perseguição. E ela estava contando, orgulhosa, e dizendo que seu marido era muito bom, que a polícia não conseguia pegar ele. Uma nação que tenta eleger a todo custo um ex-presidiário como representante do país, isso com certeza é reflexo de uma sociedade corrompida, depravada. Não tem como pensar de outro modo. Estamos vivendo em maus momentos. Nossa sociedade vai de mal a pior. Um exemplo de uma sociedade muito parecida seria Sodoma e Gomorra, e onde a gente tem, antes de ser destruída Sodoma e Gomorra, Abraão, ele pede a Deus, ele tenta rogar por aquele povo: Senhor, não destrua eles. Se eu for à cidade e conseguir achar 50 pessoas justas, o Senhor não destruiria todo o povo? E Deus diz a Abraão: não destruiria. Encontre 50 justos e eu não vou destruir. E logo em seguida Abraão sabe que não vai conseguir encontrar 50 e aí tenta um outro número. Senhor, se eu conseguir 45, Deus vai e diz que não, se você conseguir 45, eu não vou destruir o povo. Abraão novamente: se eu conseguir 40, se eu conseguir 30, se eu conseguir 20, se eu conseguir apenas 10, Senhor, o Senhor livraria aquele povo. E Deus em todos os momentos diz que livraria. Se você encontrar 10 pessoas em toda a cidade, eu vou livrar o povo da destruição. E Abraão não consegue sequer 10 pessoas. E com isso, ele pede para salvar o seu sobrinho Ló, que morava lá, e sua família. E então o Senhor manda 2 anjos para avisar Ló que saia da cidade, que a cidade será destruída. Que pegue sua família, seus genros, sua esposa e saia da cidade. E nessa saída da cidade eles não podiam olhar para trás. E a mulher de Ló olhou e virou a estátua de sal, que é uma história bem conhecida da Bíblia. Então você pode se perguntar, como pode as pessoas, tendo um exemplo desse, continuarem fazendo as coisas ao seu bel prazer, sem se preocupar que existe um legislador, que existe um Deus, em que tudo que se faça será um dia prestado contas? Por que as pessoas fazem isso? E existe um texto que trata exatamente disso, desse questionamento que eu fiz agora. Deixa eu ler com vocês. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. Diz assim: portanto,
A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, aí, explicando o versículo 18, a ira de Deus ela é contra os homens que sabem da verdade, mas eles negam a verdade. E eles exaltam a injustiça, que a injustiça seria a não verdade. Ou seja, eles exaltam a mentira em troca da verdade. Continuando no texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele fala, ou seja, da manifestação no verso 19, que Deus se manifesta para todos, ou seja, todos conhecem a Deus através dessa manifestação. E isso se dá através da criação, ou seja, através da natureza. Quando o homem ele olha para a natureza, ele vê que aquilo é impossível de ter vindo do acaso, de ter sido uma bomba, de ter sido uma sopa de letrinhas. Ou seja, existe um Criador para todas as coisas. E a partir desse momento ele vê os atributos invisíveis de Deus. Os atributos invisíveis de Deus são os atributos em que o homem não consegue copiar, ele não consegue fazer igual. Por exemplo, um atributo invisível de Deus seria a onisciência, onipotência, a imutabilidade, ou seja, o homem não consegue fazer essas coisas, ou seja, são coisas que só Deus tem. E através da criação, a gente vê que existe um ser superior em que fez todas essas coisas. E por isso, os homens são indesculpáveis em dizer que não conheceram a Deus. Conhecem sim, só em ver a natureza manifesta a glória de Deus. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui ele fala que o homem acabou esquecendo de Deus, trocando a glória do Deus imortal e fazendo imagens, ou seja, as imagens que são adoradas aí em várias religiões. Ele fala aqui que não só na religião católica, como se tem as imagens dos santos, mas aqui ele fala de imagens de animais como pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, os homens acabam negando a essência de Deus e começam a glorificar essas imagens que eles criaram. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos contaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Quando ele fala aqui, até as mulheres, porque a mulher, ela é o guardião da moral e da boa conduta na sociedade. A mulher, ela exerce esse papel. Hoje mesmo você vê que é muito difícil você ver uma mulher sair de moto e assaltar, porque as mulheres ainda são as guardiãs da moral e boa conduta. Elas ainda são a que preservam esses valores. E por isso que ele faz essa ênfase aqui, até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram
de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Ele fala aqui que tanto homens quanto mulheres começaram a praticar o homossexualismo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só que interessante isso aqui. Deus entrega eles a uma disposição mental reprovável. Ou seja, eles não conseguem discernir o que é certo e o que é errado e fazem as coisas totalmente sem lógicas, que são as coisas reprováveis, são coisas depravadas, são coisas que são corrompidas, ou seja, eles fazem as coisas sem conseguir discernir o que está fazendo, porque Deus os entregou. Tornaram-se, versículo 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecendo a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Parece que esse texto foi feito para a sociedade que a gente vive hoje. Parece que foi escrito semana passada esse texto. É muito presente. Ou seja, a humanidade, ela vive dessa maneira, não é de hoje, é de sempre. Ou seja, esse texto aqui tem mais de 2000 anos e 2000 anos atrás a sociedade estava desse jeito. A gente viu que em Sodoma e Gomorra, quase 2000 anos antes de Paulo escrever esse texto, a sociedade também era depravada. Ou seja, Deus os entregou e eles não conseguem discernir entre o bem e o mal. A única salvação que eles têm agora é só em Cristo. Continuando, finalizar o verso 32. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É exatamente as pessoas aí que... Um exemplo do movimento LGBT. Se você não for a favor do movimento LGBT, você é preconceituoso e vão cancelar você. E aí a gente tem recentemente o jogador de vôlei Maurício, por mostrar a opinião dele que não era a favor, ele sofreu várias retaliações. E aí aqui ele diz que embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, as pessoas que cometem pecado, elas são merecedoras da morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. E essa morte que eu falo não é a morte hoje, mas é a morte no dia da vinda de Cristo. Ele vai julgar todos os pecadores. E com isso, ou seja, aqueles que forem justos serão levados ao céu e os pecadores herdarão o inferno. É dessa morte que eu estou falando. Agora deixa eu dar um exemplo para vocês verem de depravação. Imagine agora que você entra num carro, num Uber, você pede um Uber pelo aplicativo, chegou o carro, você entra no carro. Quando você entra, o motorista está escutando uma música. E lá ele está escutando a música dele, que é algo corriqueiro que se acontece hoje, viu? É horrível você entrar no Uber e o motorista está achando que é uma roda de pagode e tocando aquela música horrível, você tem que aturar aquilo a viagem toda. Imagina agora que você entrou dentro do carro e o motorista esteja escutando a seguinte música.
Hoje de tardinha, vamos lá na escolinha, matar toda a turminha. Como vocês viram, é uma música diabólica. Uma música que fala, olha só a letra da música. Hoje de tardinha, vamos lá na escolinha, matar toda a turminha. A música ela fala sobre um assassino que planeja ir numa escola de crianças pequenas, jardim, ou seja, a turminha, lembrar crianças pequenas, e ele pensa em ir lá e metralhar, atirar e matar essas crianças. Imagina você escutar uma música dessa. Você vai dizer, você vai pensar, meu Deus, como é que pode o cara tá escutando uma música dessa? E é exatamente quando você pensar nisso, você ativou o seguinte sentimento, a compaixão. Você sabe que, ou seja, o sofrimento que se irá causar com esse ato, ele é muito grande, que você tenta agir para que isso não aconteça com ninguém. Você ativou a compaixão e em seguida você ativou o seguinte valor cristão, que seria a justiça. Pois seria muito injusto isso acontecer com crianças que não fizeram nada, em que é um assassino, um maníaco que entra numa escola e quer fazer algo desse tipo. E para você que não sabe, isso está virando moda no Brasil. Antes a gente via muito isso nos Estados Unidos, como vocês podem ver pelas matérias que estão sendo publicadas aqui. Isso está acontecendo muito no Brasil e isso tem que parar. Voltando lá ao nosso exemplo, você encontra um motorista escutando essa música e você começa a questionar ele. Meu amigo, tire essa música. Como é que você consegue escutar isso? Pelo amor de Deus, isso é algo catastrófico. Isso possa ser que as gerações futuras escutem isso e pensem que isso é normal, que isso acontece normalmente e que a vida das crianças não tem valor. Isso não pode ser propagado, essa música tem que ser finalizada, tem que acabar de ser tocada essa música. Exatamente. Aí de repente o motorista lhe diz, calma, calma amigo, eu sou cristão, isso é só uma música. Aí você diz para ele, cristão? Como é que você pode dizer que você é cristão? Porque claro, você está avaliando em cima dos valores cristãos que essa música contradiz totalmente. E você vai dizer que você não é cristão, você é um enviado do demônio com essa música. Você é doido. Isso não pode ser tocado. E eu concordo com você. Exatamente. Essas músicas não podem ser tocadas. E agora, para você que escuta o Top 10 do Spotify, eu vou lhe colocar as mesmas indagações. Como é que você consegue escutar uma música que fala de traição, que fala de malandragem, que sempre tem alguém querendo ser melhor do que o outro, ou seja, sempre tem alguém passando a perna, sendo o malandrão na história, seja traição, sexo explícito direto. As músicas da Anitta só tem isso. A Anitta chegou ao primeiro lugar no Spotify não pelo seu talento, é porque ela mostra a bunda. O talento dela é esse. Ela não tem talento, na verdade. Ela não canta bem para conseguir chegar a isso. Se ela cantasse sem mostrar o seu corpo e chegasse ao top 1, eu dizia, aí sim, ela tem talento. E também a sociedade admira esse trabalho, né? Mas infelizmente hoje em dia o que as pessoas admiram é exatamente essa depravação na música. E por isso que esses artistas vão cada vez mais fazendo trabalhos desse tipo. Porque é o que a sociedade quer, é o que a sociedade consome. E aí agora a gente responde exatamente a pergunta lá no começo, aí que está no título do vídeo. Como mudar uma sociedade, como mudar a cultura e os valores de uma sociedade. E aí, ó, eu vou dizer as 3 formas que você faz para mudar a cultura de uma sociedade. Primeiro, você muda as artes, ou seja, as artes elas influenciam na atitude das pessoas. Por isso que você vê hoje em dia as músicas do jeito que são.
Ou seja, quando eu falo artes, é arte de modo geral, ou seja, seria música, cinema, teatro, pinturas, ou seja, as artes elas influenciam a sociedade. Outra forma seria a linguagem, ou seja, se você muda a língua, você também mata parte da cultura do povo, ou seja, a comunicação, como eles falavam. Isso tudo é fundamental para o estabelecimento da cultura. O terceiro tópico seria educação. Exatamente, se você muda a educação, muda as artes e muda a linguagem de um povo, ou seja, você muda todos os valores, você cria um novo povo, uma nova cultura. Exatamente é isso que a gente vem sofrendo sistematicamente. Vem sendo mudada a nossa educação, vem sendo mudada as artes, o tipo de arte é feito, ou seja, o que se acha belo, ou seja, tem sido mudado, e a linguagem. Essas três coisas têm sido mudadas. E aí vem a nossa última parte, seria como viver num mundo depravado como esse. Então, são 3 passos que a gente vai falar aqui. E o primeiro seria oração. Precisamos orar, temos que ter uma vida de oração. Temos que pegar como exemplo o próprio Cristo. Cristo, quando passava por momentos difíceis, ele orava. Uma vida de oração, ela lhe dá forças para vencer as barreiras do dia a dia. Ou seja, você vai passar por dificuldades e sua vida de oração é o que vai fazer você continuar lutando. Segundo ponto seria leitura da palavra. Ler a palavra. Temos que ler, compreender, meditar de dia e de noite, como no Salmo 1. Lendo as Escrituras é a única forma que podemos ter esperança no futuro, ou seja, esperança na vinda de Cristo, esperança nas bênçãos que Ele nos prometeu. Só lendo as Escrituras é que iremos conseguir viver nesse mundo. E, em último lugar, nosso terceiro ponto seria contagiar outras pessoas, que é exatamente você fazer o ide e pregar o Evangelho ao mundo, a outras pessoas, aqueles que não conhecem, aqueles que são que não têm a mesma cultura, o mesmo hábito que você tem. Ou seja, você tem que ensinar a essas pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Eu estou ensinando a outras pessoas a adorar a Deus, eu estou pregando a minha cultura, estou pregando o Evangelho. Ou seja, você tem que amar aquilo que você faz e propagar para outras pessoas. Jesus disse que nós somos o sal e luz no mundo. É exatamente por isso que nós temos que contagiar, nós temos que contaminar, expandir, para que outras pessoas também possam crer a partir da nossa vida. Ok? Então, ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar aí com o pessoal da sua igreja, com os seus amigos. Comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu explique algum tópico mais detalhadamente. E é isso aí, temos vídeo aqui toda quinta. Tchau, pessoal, e vejo no próximo vídeo.